uma posição diferente dentro da empresa. E você sabe da maior, cara, que é assim, ó, muita empresa multinacional não está precisando que você vá até onde eles estão fora do país para trabalhar para eles. Você só precisa saber o inglês. Sabendo o inglês, você vai conseguir trabalhar, mesmo estando dentro do Brasil. Ó, a galera chegando aí, ó. Coqueiral, Minas Gerais, São Paulo. Vamos ver da onde tem mais gente aí. Quem é aluno da Speak? Quem é seguidor só da Speak? Rapaz, essa parada aqui, ó, eu precisava dar um jeito de deixar aí. Agora acho que ficou melhor. Agora acho que ficou melhor. Eu vou colocar aqui no canal da Speak Line para todo mundo ver também. Deixa eu ver aqui, Matheus. Vou dizer até o final dessa live quais são os preparativos que você tem que ter se você já é nível intermediário para você passar numa entrevista de inglês quando você for conseguir um cargo. Sou seguidor de Natal, Paraná, São Paulo, galera do Brasil inteiro, Coqueiral, Minas Gerais. Caramba, tem gente de tudo quanto é laje. Viu? Fazer uma entrevista para a H2 e na próxima semana. Ô, Wesley, não sai daí não, cara. Fica aí então, Wesley. Se você vai fazer uma entrevista de emprego, fica comigo até o final dessa live aí. Inclusive, manda para seus amigos que têm o nível intermediário, porque tem alguns detalhes de preparação para uma entrevista de emprego em inglês que eu vou dar para você aqui hoje, que vai te dar uma grande chance de passar na entrevista, tá? Se você não tem um certificado de inglês de nível intermediário, fica comigo até o final da live aí que eu vou te ajudar. Deixa eu só conectar aqui. Beleza, Wesley. Legal. Wesley, me fala aí, você que está na live, você já tem o nível intermediário constatado? Já fala inglês presente, passado, futuro, passado contínuos? Como é que tá o seu inglês aí? Já está no nível intermediário ou não? Tá lidando com o present perfect já? Como é que tá isso aí? Que... Hein? Fala para mim, Wesley, já está lidando com present perfect? Porque falar inglês numa entrevista, primeira coisa, já está no intermediário, show de bola. Já consegue produzir uma frase do tipo I have been working, I have been studying? Estou fazendo cemitério. Beleza, show de bola, Wesley. Então anota aí, Wesley, para tudo que vocês estão fazendo agora, pega um caderno, uma caneta, anota. As minhas lives são muito práticas. Anota aí o que eu vou falar para vocês, tá? Tô tentando conectar aqui, rapaz, no YouTube, mas eu não sei se vai rolar, viu, Matheus? Tô achando que não vai rolar, que eu instalei umas inteligências artificiais aqui no meu computador, rapaz, uns navegadores diferentes, e agora eu tô achando que não vai rolar no YouTube, galera. Mas eu vou fazer o seguinte, vou fazer uma parada aqui que vai ser bom para vocês. Eu vou gravar aqui e depois eu subo no YouTube para vocês. Então vamos lá. Quando vocês vão participar numa entrevista de emprego, primeira super dica para vocês. Como é que tá? Ó, o Wesley me falando aqui, ô Wesley, legal, vou te ajudar muito hoje, cara. Wesley falando aqui, eu já tô no was, you were, going to. Você tá no passado contínuo. Wesley, anota isso aí. Present perfect e present perfect continuo são dois tempos verbais que deixam a marca do intermediário numa entrevista de emprego. E quais perguntas, Najib, que eu tenho que me preparar? Primeiro passo, conheça a empresa que você está indo fazer uma entrevista. Faça o seu dever de casa. Essa empresa trabalha com o quê? Essa empresa está no mercado há quanto tempo? A posição que você está conquistando ou se candidatando dentro da empresa, ela pede o que de você? Eu estou falando de uma preparação inteligente para você fazer uma entrevista com grande chance de passar. Os últimos anos dessa empresa, na área que você está querendo trabalhar, eles, como é que eles foram? Foram anos de crescimento? São anos de dificuldade para essa posição que você vai entrar? A primeira coisa. Conhece o contexto da empresa? Beleza. Agora você vai se preparar para algumas perguntas que, com certeza absoluta, serão feitas para você, tá? Depois vocês podem procurar lá no canal da Speak Online no YouTube quais são as perguntas que vai aparecer escrito lá no canal do YouTube para vocês. Eu vou colocando aqui, mas vai aparecer escrito lá para vocês.
A primeira pergunta que vão fazer para você em inglês, se você, presta atenção, se você não tem um certificado da Universidade de Cambridge, um TOEFL, um TOEIC, esses certificados de equivalência internacional, onde é reconhecido o seu nível intermediário, você vai precisar deixar claro que você fala no nível intermediário. É muito difícil você se candidatar a uma vaga de emprego de cunho internacional, do jeito que eu estou falando para você aqui, sem que eles exijam de você um nível intermediário. E na live passada, eu falei, o nível intermediário você precisa falar no presente, no passado, no futuro, controlar o to be no presente, o to be no passado. Então, eles já esperam que você não vai cometer esses erros crassos de linguagem básica, de nível básico, numa entrevista. O que eles esperam de você, com bastante confiança, clareza e atitude, é que você responda a algumas perguntas. Quem está no canal do YouTube vai ver na tela eu escrevendo lá. Quem não está, depois entra no canal do YouTube da Speak Online para ver essa pergunta lá. Quando eles perguntam para você há quanto tempo você trabalha na área que você atua, a pergunta não vai no presente. Ela vai no present perfect, ela vai no present perfect continuous. São os dois estilos de pergunta que vão fazer para você. Então eles vão te falar: How long have you been working as a manager? Quanto tempo você tem trabalhado como gerente? Essa pergunta está no quadro lá. How long have you been working as a manager? As a manager. How long have you been working as a manager? Najib, por que que o cara está perguntando how long have you been working e não o nosso bom e velho conhecido how long do you work? Porque a estrutura da pergunta de maneira certa é essa. Quanto tempo você tem trabalhado e não quanto tempo você trabalha. E se a entrevista é feita numa empresa global, multinacional, é óbvio que o entrevistador já tem um nível de intermediate para advanced e vai te perguntar do jeito certo. Então, a pergunta How long have you been working as a manager? Eu coloquei manager como gerente, mas pode ser How long have you been working as a CPO, CFO, esses monte de FIFIFO que a gente conhece aí. Por quê? Ele quer saber quanto tempo faz que você atua nessa área. A sua resposta para uma pergunta, How long have you been working? How long have you been studying? How long have you been doing? Deve ser na mesma estrutura. I have been working as a manager for about 5 years. I have been working as a manager for 5 years, since 2000, desde 2000, por 5 anos. Então, quando você estiver fazendo. Deixa eu ver se eu consigo inverter isso aqui no YouTube, porque esse barato aqui no YouTube ele tem uma estrutura diferente. Quem vê, tem duas maneiras de você me ver aqui, ou do lado esquerdo ou do lado direito. Mas tudo bem, vai assim mesmo, porque o pessoal, o importante é ver a estrutura lá. A pergunta sempre vai vir com How long have you been working? How long have you been studying? E aí a sua resposta deve seguir como está embaixo no YouTube lá. I've been working as a manager. E aí, de novo, as a manager, as a director, as a leader, as an architect, as a IT worker, whatever. A posição tanto faz, mas é importante você. Dica 2. Qual é a nomenclatura da sua posição em inglês? Gerente, manager, diretor, director, coordenador, coordinator, teacher e assim por diante. Então, é importante saber na hora de você falar, para você não dar esse furo de não saber nem o nome da sua posição em inglês. A sua resposta deve vir na mesma estrutura da pergunta. De novo, quem chegou agora na live, uma entrevista de emprego de nível intermediário, se você não apresentou um certificado que comprova seu nível intermediário de nível internacional, ele vai fuçar, ele vai investigar, ele vai perguntar para saber o quanto você consegue responder em nível intermediário. Então, prepare-se para uma conversa com tempos verbais present perfect e present perfect continuous.
tá? Eu comecei agora com a estrutura do Present Perfect Continuous, que é muito fácil de entender se você pensar assim. Toda vez que eu pensar em português, eu tenho trabalhado, eu tenho estudado, eu tenho alcançado resultados Y, X e Z, eu tenho servido como essa estrutura em português na sua cabeça, sempre vai ser em inglês. I have been working, I have been studying, I have been achieving, I have been delivering. Então a estrutura é I have, o verbo have, o been, B-E-E-N, o verbo mais ing. Mas não precisa se preocupar em lembrar e estruturar verbo, sujeito, verbo no particípio. Esquece isso. Lembra, eu tenho estudado, I have been studying. Eu tenho ido, I have been going. Beleza? Outra pergunta muito comum. Quando nós fazemos uma faculdade, quando nós temos uma graduação, existe um termo certo. Porque o verbo fazer é to do e to make. Tá tranquilo até aqui, todo mundo sabe. Mas quando você faz um curso, quando você faz uma faculdade, quando você faz um mestrado, quando você faz um pós-doutorado, enfim, quando você faz um curso, seja ele qual for, o verbo utilizado não é o do e nem o make, é o take. Então, você vai dizer, I've taken, por exemplo, I've taken a master degree. Você que vai participar da entrevista precisa entender que graduação é degree, nada de falar university, nada de falar college, tá? Esquece isso. I've taken a master degree, que é um mestrado. I've taken my post degree, minha pós-graduação. I've taken a degree, uma graduação, beleza? Então as palavras são degree, graduação, post degree, pós-graduação, master degree, mestrado, doctor degree, doutorado. Então, nada de utilizar I did a university, a Mackenzie University. Esquece, I did está errado. É I've taken. E aí não é mais o present perfect continuous, e sim o present perfect. Então, I've taken a master degree in, eu fiz mestrado em, e é assim que a gente fala da sua graduação. Ok? Então, duas perguntas que chegou agora na live para acompanhar. Entrevista de emprego de nível intermediário. Se você não tem um certificado de inglês, não adianta ser de escolas no Brasil. Gente, uma coisa importante, ó, pega a visão, pega a visão. Certificado de inglês só tem validade de níveis se ele tiver vinculado ao Common European Framework of Reference. O que é isso aí? Falei na live passada. É o padrão comum europeu de reconhecimento mundial. E aí só algumas escolas e alguns centros examinadores conseguem certificar você que você é nível intermediário. Então, nós sabemos agora que se você não tem um certificado da Universidade de Cambridge, TOEFL, TOEIC, um Michigan. Esses certificados são de reconhecimento internacional. Você vai ter que provar que você fala inglês intermediário utilizando uma estrutura mais elegante, que é o Present Perfect e o Present Perfect Continuous. Segunda dica, acostume-se a falar as suas frases utilizando I have been studying, eu tenho estudado. I have been working, eu tenho trabalhado para a empresa XYZ. Eu me graduei, eu me formei, eu fiz um mestrado. I've taken a master degree. I've taken a doctor degree. I've taken a degree in management. Eu fiz uma graduação em gerenciamento. Gente, pode parecer uma coisa simples, mas quando um entrevistador ouve você produzindo uma frase bem feita no present perfect e no present perfect continuous, há um alívio da parte dele, porque só vai utilizar uma frase desse tempo verbal quem está se sentindo confortável utilizando um tempo verbal do intermediário. Então ele tem menos preocupação que você vai enrolar na hora de falar inglês no dia a dia. Beleza? Então, usa a estrutura correta,
Prepare-se para perguntas como essa. Onde você se graduou? Quanto tempo você trabalha como, né, gerente, diretor e assim por diante. E a estrutura é essa que eu mostrei aqui para vocês. Cinco perguntas muito comuns que você vai ouvir. Tell me about yourself. Me conta sobre você mesmo. Isso para qualquer entrevistador bem treinado no RH, ele vai te perguntar: Tell me about yourself. E aí, o ideal é você utilizar a estrutura. Eu vou colocar aqui no, na, na, na tela para quem estiver vendo ou ver depois, e eu vou falar aqui para você. Então, toma nota, gente. Essa é uma live para parar tudo. Para tudo. Se você está dirigindo, ouve e depois vê a live e você vai ver as frases lá na descrição da live, que ela fica gravada no Insta. E se você está em casa, para tudo, bicho. Pega um caderno, uma caneta e anota essas frases que eu estou passando para você. Porque essa live ela é útil e pode ser a chave para você passar uma entrevista de emprego com um salário com às vezes 75% a mais do que uma posição em português. Então vale a pena você anotar. Como é que eu respondo, Najib, quando ele fala, me conte de você? Tell me about yourself. I'm currently working I have an experience in, I am looking for opportunities to grow. E aí, eu não sei quantos aí acompanham o meu Instagram pessoal, mas sabem que eu sou Master Degree em Programação Neurolinguística. Tem palavras que têm mais força que outras. E tem palavras que são muito ruins você utilizar, especialmente numa entrevista de emprego. Então, essa entrevista de emprego tem que ser ensaiada. Que palavras eu vou utilizar? Quando ele falar me conte de você, você vai dizer I'm currently working as a. Eu estou atualmente trabalhando como. A estrutura está lá no canal do YouTube, depois vocês podem utilizar lá. I have an experience in. Eu tenho experiência em. I'm looking for opportunities to grow. Eu estou procurando por oportunidades para crescer. Eu sei que talvez pode parecer simples para alguns aí, mas tem muita gente que ainda usa o verbo procurar, usa o search, que é pesquisar, porque é o primeiro que aparece quando você vai dar um Google, né? E o procurando por oportunidades é looking for. E quem está no nível intermediário já domina essa linguagem. Então, só para quem ainda estava em dúvida, o que eu vou te dizer, o que eu vou dizer na hora de dizer, eu estou procurando por oportunidades de crescimento. Observe as palavras opportunities, growth, são palavras do nível intermediário que devem estar no seu vocabulário, beleza? Fale sobre um pouquinho, quando você estiver fazendo uma entrevista de emprego, fale um pouquinho sobre a sua experiência até ali, a sua atuação hoje e os seus planos para o futuro dentro da empresa. Isso dá ao entrevistador uma visão de que você tem uma boa percepção de o que você vem fazendo até ali, o que você faz agora e o que você procura fazer no futuro. Então, essas três estruturas que eu coloquei no YouTube lá. I'm currently working as a. Eu estou trabalhando atualmente como tal, 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 tal. Vamos para o passado um pouquinho. I have some experience in. Eu tenho alguma experiência em. E aí, ó, a lista essa experiência, um ou dois, três, resultados. E aí, futuro. Quando te perguntam, me conta um pouco de você, é isso, eu trabalho como tal, eu já tenho uma experiência em tal, estou procurando por oportunidades de crescimento. Essa transição presente, passado e futuro numa entrevista de emprego dá ao entrevistador uma visão muito clara de que você tem um plano de crescimento. E, gente, eu tenho uma empresa e nós entrevistamos professores quase que regularmente, que a empresa, felizmente, a Speak Online está crescendo muito. São dezenas de alunos que procuram a escola todos os meses, procuram porque estão cansados, né? Pausou por alguma razão, voltou. Vocês estão me ouvindo? Eu tive uma impressão aqui que pausou a minha live e voltou. Só dá um sinal para mim de joinha aí quem está na live para eu ter certeza que vocês estão comigo ainda. Catherine, Drica, Luana, Rosemary, vocês estão me ouvindo ainda? Me dá um joinha aí, Catherine, você que acenou com a mãozinha agora há pouco aí. Quero ter certeza que vocês estão me ouvindo. Beleza, então tá bom. Muito bem. Manda aí, ó.
nos comentários, quem entendeu a minha frase, I am currently working as a. Escreve aí nos comentários para mim, quem entendeu essa frase, só para eu entender quem está me ouvindo aí, se realmente já tem o nível intermediário, ou arrisca escrever. Escreve lá, I'm currently working as a. Ô Wesley, sabe por que você não está achando a live no YouTube? Se você achou o canal, se inscreve, cara. Porque deu um problema de conexão entre o Zoom e o YouTube. Mas eu vou subir, porque eu estou gravando no Zoom aqui e vou subir no YouTube depois, tá? E as frases vão estar lá. Legal, Wesley foi pro YouTube procurar, cara. Top demais. Só não conseguiu achar porque a gente não está online lá. Beleza até aqui, gente? Anota essas frases aí. A pergunta mais frequente depois de me conte um pouco sobre você é Why do you want to work here? Por que você quer trabalhar aqui? Why do you want to work here? E aí, legal, estou atualmente trabalhando com. É isso aí, Drica, mas eu queria que você tivesse escrito em inglês, Drica. I'm currently working as a. Porque é o que você vai falar, tá? Mas tá valendo, tá valendo. É, quando a segunda pergunta vem, Why do you want to work here? Por que você quer trabalhar aqui? Cara, é a sua grande chance de deixar uma marca muito positiva numa entrevista de emprego. Ele te pediu primeiro para você falar sobre ele, sobre você, perdão. Você falou, eu trabalho com tal, tenho alguma experiência em tal, e os meus planos eu estou procurando uma oportunidade de crescimento nessa área. Quando ele pergunta, Why do you want to work here? Por que você quer trabalhar aqui? Essa é a sua chance de deixar claro que você conhece a empresa a qual você está se candidatando. Eu sempre falo que numa comunicação, o mais importante é o outro lado. Como eu sou o entrevistado, o mais importante agora, nesse momento, quando ele me perguntou por que você quer trabalhar aqui, é deixar claro que a empresa tem valores que me interessam no sentido de a missão dessa empresa tem muito a ver comigo. Eu acredito que as minhas habilidades vão agregar muito valor a essa empresa nesse projeto, que você já foi pesquisar no website da empresa. Então, isso aumenta pontos para você. Não há nada pior para o entrevistador do que a Drica, isso aí, sorry, I'm currently working as a. Tá aparecendo nos comentários aí. É isso aí, Drica. A primeira já foi, tá? Então, quando perguntam por que você quer trabalhar aqui, envolva na sua resposta as palavras mission of the company, a missão da empresa. Envolva nas palavras I can contribute for the growth of the company. Eu consigo contribuir para o crescimento da empresa como um gerente, como um administrador, como um IT senior e assim por diante. Então, essa é a hora de você devolver para o entrevistador o interesse que você tem na empresa e como ela é valiosa para você. E essa resposta tem que ter. A missão da empresa tem muito a ver com a minha missão pessoal, se tem mesmo, né? Eu acho legal ser muito verdadeiro nessa hora. I believe that my skills, eu acredito que as minhas habilidades contribuem para, vou colocar lá, vai aparecer no YouTube as frases. Uma pena, viu, Wesley, que a gente não conseguiu conectar no YouTube hoje porque teve um problema de conexão entre o Zoom e o YouTube, mas tudo bem. Depois eu subo essa aula que eu estou gravando e coloco lá. Então, I admire the company's mission of. Eu admiro a missão da empresa de. Aí é claro que você fez seu dever de casa, entrou no site da empresa, já sabe qual é a missão da empresa. Esse alinhamento de visão entre um novo colaborador com a empresa é importantíssimo para que tenha aderência à sua maneira de pensar com a maneira de pensar da empresa. Então é bom deixar claro isso. Segunda frase. I believe that my skills can contribute to. Eu acredito que as minhas habilidades. Aí, Catherine! A Catherine está escrevendo aqui exatamente o que está ouvindo. Show de bola! Quem está vendo os comentários aí da Catherine e da Drica? Show! I believe that my skills are aligned to or can contribute to. Você pode utilizar tanto pode contribuir como estão alinhados com. De novo, gente, se você tiver uma oportunidade de causar uma excelente e poderosa boa impressão, é na sua entrevista
de emprego em inglês, nessa situação. Então, não erre as palavras. E aí, quando eu falo não erre as palavras, as pessoas riem um pouquinho quando eu falo sobre escrever à maneira antiga. Isso aqui parece que é uma coisa obsoleta depois que nós tivemos o nosso smartphone, o nosso tablet, o nosso computador. Mas eu vou te falar aqui, a ciência já mostrou que você lembra melhor, lembra mais fácil, aprende mais rápido. Presta atenção, lembra melhor, lembra mais rápido e aprende mais rápido quando você escreve no papel. Então, aí, se eu tivesse no seu lugar agora, eu teria aberto o meu caderno, eu escreveria as perguntas que o entrevistador faria para mim e como eu responderia no caderno. Porque quando você faz esse processo, teu cérebro entende que aquilo é importante, que você está materializando o pensamento. Então vai ficar mais fácil, inclusive, de você lembrar. Gente, faz o teste que eu estou falando para vocês. Coloca no topo da folha aqui, ó, Job Interview, International Job Interview. Essa é a aula de hoje. E coloca lá perguntas que vão me fazer, como eu posso responder. E ensaia essas respostas da sua entrevista. E depois vem nas lives depois aí e me conta se conseguiu emprego, porque eu quero muito saber. Tá joia? Terceira pergunta. What are your strengths? Quais são os seus pontos fortes? What are your strengths? Você tem que saber quais são os seus pontos fortes. O meu velho pai costumava dizer, entre muitas coisas que ele me ensinou, ele me dizia uma coisa que eu não esqueço. Ele falava assim: Filho, você tem a obrigação, como ser humano, de ser muito bom no que você faz. Você tem a obrigação, como ser humano, de saber no que você é muito bom no que faz. E a terceira é você tem que a obrigação de melhorar dia após dia o que você já faz bem e sabe que faz bem. Então, é muito importante você que tem algumas qualidades. Pô, eu sou bom de cálculo, Najib. Ô, Najib, eu sou bom em lidar com pessoas, eu sou bom em negociar com pessoas, eu sou bom em conduzir resultados, motivar pessoas. Então, é muito legal. Ó, a Catherine falando, que lição de vida. Legal, mas é isso mesmo, cara. Meu pai deixou muitas coisas boas. Minha mãe também, tá? Meu pai e minha mãe nunca passaram a porta de uma universidade. Mas as lições que eles me deixaram, eu hoje encontro na mais fina filosofia. Então parece que os antigos tinham essa sabedoria que vinha do dia a dia. Então você tem que saber no que você é bom e tem que anotar. Falar, cara, peraí, eu nunca parei para pensar nisso, Najbon. Quais são os meus pontos fortes, cara? Será que eu sou bom comunicador? E aí é legal você, se for, eu não preciso nem dizer para vocês que mentir numa entrevista de emprego é um baita tiro no pé. Não faz isso. Não faz isso. Porque a mentira tem realmente perna muito curta. Fala a verdade. Que a verdade, quando o bom entrevistador faz esse trabalho de entrevistar você, é um cara que está treinado para poder sentir o que você está falando, se é verdade ou não. Então, se você é organizado, vou colocar lá no canal depois para vocês. I am organized, proactive, I communicate well, and I like to work with people. Eu sei que, às vezes, dependendo do cargo que você está disputando, da posição que você está concorrendo, você vai ter que lidar com pessoas. Então, lembra que eu falei no início da live? Faz o dever de casa para saber o que aquela posição dentro da empresa que você está indo participar na entrevista de emprego pede. Pede organização, pede comunicação. O que que ela pede? O que que é necessário para aquela função? Vou dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que você é um manager. Poxa, um manager, um gerente, de que área na GBL? Dessa área. Então ele tem que lidar com gráficos, planilhas, metodologia, tem que entender o que é um fluxograma, tem que saber fazer uma descrição de processo de execução de uma tarefa. Então, essas palavras todas que eu estou falando em português, você precisa saber elas em inglês. Que a posição que você está se candidatando pede essa descrição. E é legal você conhecer essas palavras em inglês para poder apresentar. Então, I am organized. I have a very clear communication with people. Eu tenho uma boa e clara comunicação com as pessoas.
And I have the skill to negotiate very well. Eu tenho a habilidade de negociar muito bem. I can hear people. I can hear people and trying to understand what they want. Eu consigo ouvir as pessoas e tento entender o que elas querem. Lembra sempre, numa comunicação entre você e o entrevistador, para o entrevistador, o que importa é o que é interessante para ele. Pega essa visão, gente. Então, nessa hora é a hora que ele perguntou: por que você quer trabalhar para nós? O entrevistador quer ouvir o que na nossa empresa é legal que você quer estar aqui. Então, quando ele fala dos seus pontos fortes, então você vai falar dos seus pontos fortes e como isso pode contribuir para a empresa. Volta para ele de novo, isso daí. Porque o que mais importa nessa hora é, para o entrevistador, não é só o seu nível de inglês, mas é saber o quanto você pode contribuir para que a empresa continue seguindo o caminho que ela vem seguindo até aqui, sem que você atrapalhe o caminho, e sim venha ajudar. Tranquilo até aqui? Vini, Matheus, Catherine, galera que está com a gente na live aqui. Se você tem alguém que vai participar de uma entrevista de emprego em inglês em breve, manda essa live para ele. Ajuda seu amigo, traz ele para cá. Vamos conversar junto com ele. Ele pode tirar muitas boas lições aqui para ele passar nessa entrevista de emprego. Beleza. Quarta pergunta. E quase todo entrevistador, ele perguntou qual é o seu ponto forte. Na sequência vem: What is your biggest weakness? Qual é a sua maior fraqueza? E esse é um momento crítico da entrevista. Esse é o momento crítico da entrevista. Quem está chegando agora, nós já falamos 3 perguntas que são feitas para você numa entrevista de emprego. Essa é a quarta. E, às vezes, essa é a pergunta que vai deixar você numa situação complicada. E quando você pensou em responder assim: Oh, I'm very demanding with my perfection. Eu sou muito exigente com a minha perfeição. Soa mal pra caramba isso aí. Então, se a sua maior fraqueza, às vezes, é não priorizar, se a sua maior fraqueza, às vezes, é ouvir, deixa uma. Ele mandou você falar qual é a sua maior fraqueza. Então, não vai falar: I am a workaholic. A minha maior fraqueza é porque eu trabalho demais. Ele sabe que isso não é verdade. O que ele está esperando de você é, por exemplo, when I participated in an interview a long time ago, quando eu participei numa entrevista muito tempo atrás, eu fui muito honesto e falei: a minha maior fraqueza é se algum dos meus familiares me ligarem e eu vou ter uma dificuldade muito grande em não pedir para sair se os meus familiares estiverem realmente numa situação de perigo precisando de mim. E realmente isso é real, tá? É a minha maior fraqueza. Então você tem que pensar qual é a sua maior fraqueza e se isso realmente tem como você transformar isso num ponto, inclusive, positivo na entrevista. Não sei se ficou claro isso aí para vocês, mas esse é um momento muito delicado para você deixar numa entrevista. E essa pergunta vai aparecer. What is your biggest weaknesses? Qual é a sua maior fraqueza? Pensa sobre isso, tá? Pensa sobre isso. Mostre consciência, inclusive, depois que responder, que você está melhorando. Esse é um ponto importante. My biggest weakness, a minha maior fraqueza, I have difficulty to prioritize my job. Eu tenho dificuldade para priorizar o meu trabalho. Mas, e essa conjunção adversativa é poderosa, porque ela diz que você tem consciência da fraqueza, mas sabe o que fazer e tem feito algo para melhorar. I have been taking courses of time management. Eu tenho feito cursos de gerenciamento de tempo. I'm using every day my planner in order to become more organized. Eu estou usando todos os dias a minha agenda para eu poder me adaptar e ser mais organizado. Então, quando a pergunta vier, What is your biggest weakness? Qual é a sua maior fraqueza? Mostre a fraqueza e como você está lutando para superá-la. Também mostra consciência sua ao entrevistador. E aí a pergunta matadora, que é a quinta e última pergunta que eu vou compartilhar com vocês agora. E que quase todo entrevistador faz. Why should I hire you? Por que eu deveria contratar você? Why should I hire you?
E aí, because I bring results, I'm not just looking for a job. I'm looking for to bring results for the company. Então, você deveria me contratar porque eu trago, olha as palavras de novo da neurolinguística. Eu trago resultados. Eu não só estou procurando por um emprego, eu estou procurando por uma oportunidade de crescer junto com a empresa, olhando o que a empresa faz e causar um impacto dentro da gestão. Entenderam? Então, why should I hire you? Por que eu deveria contratar você? Porque eu não estou só procurando por um emprego. I'm not only looking for a job. I want to bring results for the company. I want to learn with the company. I want to make an impact in the future of the company. And being part of the future. E ser parte do futuro. Se as suas respostas forem dentro das que a gente tratou nessa live aqui, você vai deixar uma marca de inglês intermediário porque você utilizou Present Perfect e Present Perfect Continuous, que nem eu falei no começo. Você respondeu ensaiado já as 5 perguntas mais importantes que são feitas numa entrevista. E quando eu digo ensaiar, essa é a última dica da live. É ensaiar em voz alta. Quando você aprende inglês, não adianta você escrever a frase em inglês bonitinho e não falar ela em voz alta. O que faz a Speak Online líder em ensinar um aluno a falar em tempo recorde inglês é porque numa aula da Speak Online você fala mais de 100 frases em inglês. É por isso que a gente consegue levar o aluno ao resultado muito rápido. Então, pega o caderno que você anotou as frases e ensaia a entrevista. Faz a pergunta em voz alta e faz a resposta em voz alta. Para você, é o que eu sempre falo nas lives e falo nas aulas experimentais. Inclusive, se você quer fazer uma aula experimental e conseguir um super desconto para estudar com a gente, manda um direct aqui para o Matheus. Ele está pronto para te atender. Ele vai te entregar uma aula gratuita e um super desconto que nós temos agora no mês de novembro para quem quer começar a estudar com a gente. Se você é nível intermediário, nós temos um módulo dentro da escola, um módulo que tem acho que 2 ou 3 meses, se eu não estou enganado, dependendo da carga horária, preparando-se para uma entrevista de emprego em inglês. Imagina, você já é intermediário, você já fala inglês. Fala, "Bem, eu quero me preparar para uma entrevista de emprego em inglês, Agir. Tem esse tipo de aula? Tem. Inclusive, uma das características da Speak Online é English on Demand. O que quer dizer que se a Tatiane é uma bodybuilder, ela vai ter lições preparadas por uma divisão de lição dentro da escola com vocabulário de bodybuilder. Se a Marjorie, ela trabalha com pesos e medidas, eu sei lá, ela é cozinheira, nós preparamos lições semana retrasada. Foi a primeira vez que eu preparei lições para um motorista de caminhão na Austrália. Ele falava um pouco de inglês, mas ele queria que o vocabulário dele fosse virar para a esquerda, virar para a direita, engatar a marcha, mudar de marcha, acelerar, frear, olhar o retrovisor. É, e eu falei, poxa, isso eu nunca preparei. Fizemos uma pesquisa, nós temos as maiores inteligências artificiais à nossa disposição nessa divisão de materiais, e um grupo preparado, C1 e C2, de acordo com a Universidade de Cambridge, preparando lições de acordo com o que o Matheus precisa, a Vivi precisa, a Tatiane precisa. Então, esse módulo preparando-se para uma entrevista de emprego, ele existe dentro do Speak Online. E se você tem realmente uma entrevista de emprego aí à frente, clica aqui no direct agora, escreve lá, quero uma aula experimental da entrevista de emprego. Matheus vai te atender e vai entregar para você um expert para te analisar o nível de inglês e fazer você, em 2, 3 meses, se preparar para uma entrevista de emprego. O mercado, eu costumo dizer o seguinte, as pessoas chegam para mim e falam, o mercado está muito difícil, o dinheiro sumiu do mercado. Ah, Wesley, preciso de um operador de máquinas agrícolas? Escreve aqui no direct. Se você já é aluno nosso, Wesley, procura seu professor e fala para ele, ó, o Najib falou para mim que eu posso ter a lição do tema que eu quiser. Pode ir lá falar com ele que ele vai preparar a lição para mim. Se você não é aluno nosso, fala com o Matheus, ele está aqui do lado esperando. Tem um desconto especial e tem uma aula especial para você entender o que é essa preparação.
O inglês, ele é mais do que um curso. Ele é um exercício muscular. Eu costumo dizer todas as lives. Se você até agora já fez alguns cursos de inglês e ainda não fala inglês, é porque você não fez inglês com a gente. A diferença entre fazer um curso de inglês com qualquer outro lugar e fazer aulas de inglês práticas com uma escola cujo nome é Speak, que é falar, a diferença é de rachar a lenha com um machado cego e beijar na boca a mulher bonita. Você entende? Se você não sabe qual é a diferença, é porque você nunca rachou lenha. É muito difícil. Falei hoje para um senhor, 66 anos de idade, eu atendi ele hoje numa aula experimental. Primeira coisa que ele falou para mim, ele falou: Você acha que eu consigo aprender com 66 anos de idade? Eu falei: Eu tenho certeza que o senhor consegue se o senhor tiver frequência. Que frequência gera competência. Ele falou: É mesmo? Fala mais. Mostrei o livro, fiz algumas frases, ele produziu as frases na aula, matriculou-se em seguida. Esse homem de 66 anos estava na live semana passada, na quarta-feira, quando eu disse que qualquer pessoa pode aprender inglês, não importa a idade que ele tem. Se ele tiver dedicação de 30 minutos por aula, 4 vezes por semana. 4 vezes por semana. Não tem como. Só não aprende quem não fala. E o inglês não é uma língua, não é uma matéria que você aprende ouvindo alguém explicando. O inglês é uma matéria, é uma competência que você desenvolve enquanto pratica com um professor competente. Um professor que explica a lição vai fazer você entender. Um professor que pratica a lição com você ao vivo vai te levar a aprender. Não conheço ninguém que surfa e surfa bem se não levou um monte de capote e hoje, depois de horas e horas surfando, surfa bem. Não conheço nenhum violinista, nenhum pianista, nenhum motorista que seja muito bom, que só fez um curso teórico. Então, cursos de inglês, galera, ouçam isso e batam na porta da Speak Online. Curso de inglês não tem a ver com explicação. Curso de inglês que leva a falar tem a ver com prática. Quando eu fundei a Speak Online há 5 anos e meio atrás, eu falei, o nome não pode ser outro. Tem que ser Speak. Porque isso reflete a missão e o valor da empresa, que é levá-los a falar, não levá-los a entender. Isso é fácil. Tem um monte de escola que faz isso. E eu sempre falo, eu falei isso numa aula experimental com uma senhora semana passada, muito católica, por sinal. E ela falou da importância da caridade no meio da aula experimental. E eu criei uma referência importante para ela. Falei, eu não vou dizer o nome dela aqui, porque a gente não pode revelar o nome das pessoas na live, mas eu disse um nome fictício. Dona Maria, Madre Teresa de Calcutá, ela tinha uma fala. Era muito comum nas entrevistas que ela dava. Quando as pessoas perguntavam para ela, por que a senhora faz o que faz? Quem não conhece a história sabe que Madre Teresa de Calcutá ajudava muitas pessoas, né? Se você digitar caridade no Google Imagens, é capaz de sair a foto dessa mulher. E ela dizia o seguinte: eu quero que as pessoas saibam que essa porta da instituição que ela trabalhava, que servia muitas pessoas, seja a última porta que eles vão bater, porque aqui eles vão encontrar o que eles estão procurando. Então eu vou usar a frase de Madre Teresa de Calcutá para encerrar essa live com vocês. Vai no direct e escreve: Mateus, eu quero. E ele vai fazer o resto. Eu quero que a Speak Online seja a última porta que você vai bater. Eu ouço todos os dias pessoas que vêm até a Speak Online e falam: Najib, eu estou muito cansado de tentar. É curso gravado, é curso em grupo, é curso presencial, é curso online. Eu não, eu queria que fosse realmente a última vez. Então, essa é a última porta que você vai bater. Quem começa a estudar com a Speak Online, prova em 7 lições. 7 lições são 14 horas de aula. Consegue responder tranquilamente, começando do zero, mais de 20 perguntas em inglês. Só ouve e responde, sem decorar. Então, é porque a metodologia é voltada para a prática. Tem neurociência, tem neurolinguística,
Tem desenvolvimento humano por trás de tudo isso, muito treinamento pedagógico para os professores. Beleza? Eu espero que vocês tenham anotado as 5 perguntas que é possível fazer numa entrevista de emprego para você e tenha anotado as dicas que eu dei para você responder de maneira adequada essa entrevista de emprego. Quarta-feira que vem, estamos aqui de novo. Não é na quarta-feira que vem, mas na outra, reserva o dia 19 de novembro, nós vamos ter uma live especial com uma psicóloga que vai ajudar-nos a entender ainda mais profundamente que qualquer pessoa acima de 40, 50 anos pode aprender inglês tranquilamente. Não existe isso. Mas eu já sou velho, não consigo aprender. Nós vamos entender como ciência esse podcast no dia 19. E na semana que vem eu estou por aqui de novo para trazer mais conhecimento, mais dicas, mais facilidade para você aprender inglês. Tá bom? Um beijo no coração. Até semana que vem, galera.